Glória a Deus. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Graças ao nosso bom Deus, que mais uma oportunidade Ele tem assim nos concedido para estarmos aqui nesta noite, para assim podermos adorarmos e glorificar aquele que é merecedor de honra, de glória e de louvor. Confesso que estava torcendo que hoje, culto de missões, o presbítero Maurício viesse com uma mensagem, e pregasse na noite de hoje. Tentei arrumar outro pregador hoje, o pregador hoje não deu não deu certo não para agendar ele. E aí eu digo, vai ser eu hoje. Não é que vai ser eu mesmo, né? Graças a Deus, aprove Deus, e Ele que assim possa fazer uso da minha pessoa para falar nesta noite. Convido a igreja a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 11. Também sei, estamos orando, presbítero Maurício, estamos sentindo bastante a falta dele. Não é porque ele quer, e nem sua esposa quer se ausentar, mas foi necessário, às vezes imprevistos acontecem, e aquilo que a gente não quer às vezes acontece também. E vamos continuar orando para que Deus possa dar saúde ao seu servo, à sua serva, para poder estar fazendo a obra do Senhor. Evangelho de João, capítulo de número 11. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga estou procurando. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 11, vai nos dizer assim a palavra do Senhor. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta, e Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Vamos ler em nome de Jesus o 4 e o 5 no 3. 1, 2, 3. Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Amém? Podeis tomar os vossos assentos, assim glorificando, exaltando aquele que é merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, e merecedor de estarmos aqui para assim adorarmos a Ele.
Não adoramos só quando as coisas vai bem, porque adorar só quando as coisas vai bem é muito fácil. Só orar quando estamos bem de saúde, quando estamos bem financeiramente, é fácil. Mas também exige do adorador orar, adorar e buscar ao Senhor no dia da adversidade, no dia da dificuldade, no dia dos problemas, no dia da dor, porque o adorador, ele tem, aleluia, em si, que ele busca, independente da ocasião. Eu sei que às vezes não é fácil, você com dor, sofrendo, mas a nossa alma, ela requer de nós um esforço para assim agradecer aquele que assim tem nos dado a vida, aquele que tem assim feito uma promessa de vida eterna, de nos levar para um lugar onde não vai ter choro, onde não vai ter tristeza, onde não vai ter dor, onde não vai ter essas dificuldades, onde nós não vamos passar pelo que estamos passando aqui na terra. Igreja do Senhor, o texto que ora fora lido vai nos falar acerca da ressurreição de Lázaro. Esse episódio é um episódio um dos mais conhecidos dos evangelhos. Para quem conhece a Bíblia e quem não conhece, já ouviu falar acerca desse episódio, acerca da ressurreição de Lázaro. E nesta noite, eu creio, através desse texto, por muito conhecido, que Deus tem uma palavra para o seu coração. Deus tem uma palavra para o seu coração. Nem todos creem. Eu volto a repetir. Deus tem uma palavra para o seu coração. Louvado seja o nome de Jesus. E aqui, Igreja do Senhor, dá-nos entender que esta família apenas não sabíamos acerca dos pais de Lázaro, nem de Marta e Maria, não sabemos, a Bíblia não vai revelar, mas o que podemos extrair é que havia uma comunhão, uma intimidade, um carinho, um amor de Jesus para com esta família e desta família para com Jesus. Sempre quando Jesus ia para a Judéia, segundo estudiosos dizem que o lugar a qual ele procurava se hospedar era justamente na casa desta família, pois havia um laço de amizade e de carinho muito grande entre esta família e Jesus. Dizem que sempre que esta família fazia-se um banquete, uma festa, eles faziam questão de ter a presença de Jesus em sua casa. E isso é importante, ter a presença de Jesus em nossa casa, não só no momento de dificuldade, mas também no momento de alegria.
Aqui o texto vai nos dizer também que Lázaro vai ficar enfermo, vai adoecer. Lázaro adoecendo. Como todos nós passamos por enfermidades. Não tem um ser humano na terra que passe, a não ser Jesus, mas que passe por esta terra e não passe por enfermidades. Pois todos nós passamos por enfermidades. E Lázaro fica doente. Ficando doente, a expectativa, creio eu, de Marta e Maria, suas irmãs, era de que ele viesse melhorar. Talvez fazer uma medicação, dar para ele, assim como nós fazemos, estamos indispostos, estamos doentes, amanhecemos enfermos, pegamos o analgésico, pegamos algum tipo de medicamento que temos em casa, tomamos e a intenção e a expectativa é de melhora. Todos nós fazemos isso e fica para o último caso procurar um médico. Aqui eu acredito que fizeram isto, deram remédio para Lázaro, mas ele foi piorando, a situação foi ficando pior. Cada momento que vai passando, piora. E aí, a gravidade desta enfermidade foi tão grande que elas tomam uma decisão essa, uma decisão importante. Não foi, aleluia, chamar um médico na vizinhança, não foi chamar um curandeiro na vizinhança, não foi chamar um benzedor, rezador, não. Ela mandou chamar a Jesus. Chamou o mensageiro e disse: vai até onde Jesus se encontra e diz para ele que Lázaro, aquele a quem ele ama, está enfermo. Olha a mensagem que ela manda o mensageiro levar, que Lázaro, aquele a quem ele ama, se encontrava enfermo, e vai, e ela está crendo, ela manda e crê que Jesus, ao receber esta mensagem, virá imediatamente socorrer a Lázaro. Essa é a expectativa de quem pede socorro a Jesus. Essa é a expectativa de quem dobra o joelho e ora e clama a Jesus para vir socorrer uma causa, uma necessidade. Logo nós ficamos na expectativa de algo acontecer imediatamente, mas nem sempre as coisas vão acontecer da maneira que nós estamos pensando que vai acontecer. Ela manda, o mensageiro leva a informação, levando a informação, aleluia, Jesus vai dizer para aquele mensageiro: esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória do Filho de Deus. É para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Louvado seja o nome do Senhor. Logo, com uma mensagem dessa,
e enche o coração de alegria. E acredito que aquele mensageiro, aleluia, vai voltar. E Jesus permanece no mesmo lugar aonde estava. Apenas falou que a enfermidade não era para a morte. Então o mensageiro, acredito que chega, aleluia, e vai com esta mensagem voltando para Marta e Maria. Enquanto isso, Marta e Maria está apreensiva, esperando Jesus chegar no ambiente. A situação vai piorando e ela, na expectativa de Jesus chegar, quem sabe o mensageiro informa ela e diz: olha, ele falou que esta enfermidade não é para a morte, mas é para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então ela olha para Lázaro e diz: não é melhor. De repente volta a meia hora depois, examina e ele está mais pior ainda. Olha para fora se Jesus veio e nada de Jesus. Olha, manda a irmã olhar e nada de Jesus chegar. E elas tinham intimidade, mas pediu e Jesus até então não chegou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aleluia, o tempo vai passando, Lázaro piorando, e as coisas ficando difíceis naquela casa, naquela família. E agora, aleluia, ele começa a agonizar, a agonia da morte. A morte começa a o cercar, a ponto de começar, aleluia, a agonizar. Elas olham aquela situação e olham para fora como eu, esperando para ver se enxerga Jesus e não vê Jesus, e as coisas piorando dentro da sua casa. Mas pediu para Jesus vir, orou, mas as coisas estão piorando. Mas houve uma palavra que Jesus disse que não era para a morte, mas as coisas estão piorando. Aleluia! E outra, elas tinham intimidade com Jesus. Outra coisa que o texto diz: Jesus amava a Marta, a Maria e a Lázaro. Jesus amava, o texto diz, mas mesmo assim, mesmo Jesus amando, aleluia, não significa que ele vai privar nós de passarmos por algumas tempestades, por algumas enfermidades, por alguns obstáculos, por algumas situações difíceis na nossa vida. Aleluia, tinha carinho, tinha intimidade de Jesus, tinha o amor de Jesus, mas mesmo assim estavam passando por um momento difícil em sua casa. Oh meu Deus, que situação difícil! Eram crentes de verdade, mas estavam passando uma das maiores provas e de repente algo difícil, e o que elas não queriam que acontecesse, acontece. Lázaro vai a óbito. Imagina agora a situação. Lázaro vem a falecer. Lázaro falecendo, e agora, quem sabe, algumas pessoas começam a criticar: cadê Jesus? Não fala tanto de Jesus. Você fala tanto de Jesus, chama Jesus para casa. E agora? Ele diz, vocês dizem que ama tanto ele e ele tanto vocês. E agora? Lázaro morreu. O choro toma conta daquele ambiente. A tristeza toma conta daquele ambiente. Um ambiente que era de expectativa,
de espera de Jesus chegar e mudar. Mas eu acredito, porquanto Jesus estava muitas das vezes ali naquela casa, falou, e os discípulos também testificou de milagres que Jesus fez, quando, aleluia, a filha de Jairo estava, aleluia, morta, que Jesus entra na casa e vai lá, aleluia, e libera uma palavra e diz: Talita, come. Aqui comigo, menina, levanta, e aquela menina revive. Então, talvez, aleluia, por ela ouvir de novos discípulos, até mesmo de Jesus, aleluia, contando ali na sala da sua casa, talvez, aleluia, disse: não, quem sabe eu vou entrar por essas portas a qualquer momento e vai, aleluia, tocar no meu irmão, e o meu irmão será curado. Ele continua com a fé ainda, com a esperança, e o tempo vai passar, e agora ela tem que tirar força da onde não tem, e vai ter que sepultar o seu irmão. Imagine agora a tristeza, as pessoas julgando, apontando, e elas têm que levar ao seu irmão para ali o sepultar. Mas quem sabe no caminho, aleluia, quem sabe os discípulos, ou até mesmo eles comentando, quando Jesus entra, aleluia, em Naim estava, aleluia, viúva, que o seu único filho que tinha falecido, iria, aleluia, sepultar, iria ir chorando, de repente Jesus, aleluia, para aquela mulher em chores, e toca no espírito, e o menino é curado, aleluia, quem sabe, aleluia, levando, aleluia, para o setembro olhava, aleluia, será que de repente ela aparece aqui no meio da multidão, aleluia, vai tocar no meio da história, mas não acontece. Nada disso acontece na vida dela. Não aconteceu. Aconteceu na vida. Lá na casa de seu Jairo. Lá na casa. Lá da nova convertida, que agora eu acredito que depois dessa ela aceitou Jesus. Lá de Naim. Mas na casa desta família, nada aconteceu. E o mais pior é que vão ter que sepultar. E sepulta. Sepulta! Coloca aquelas cavernas de pedra. E aí, aonde o inimigo vai trabalhar na mente, vai usar pessoas. Por quê? Lembra o que Jesus falou? Lembra que a enfermidade não é para a morte. E agora? Ele mentiu, morreu. Não cumpriu. Sepultou já era. Isso na mente das pessoas, e pessoas na mente dela, e olha aquele inimigo. Cadê? E às vezes tem promessa na nossa vida, que pelo passar de tempo, e parece que já morreu, nós já não acreditamos mais. Nós já achamos que nunca vai acontecer mais nada acerca daquela promessa, ou daquela profecia, ou daquela revelação. Nós já não acreditamos mais. E talvez o inimigo às vezes começa a agir e dizer que foi o profeta que se emocionou,
Ou talvez aquela profetisa ou profeta, ou falso profeta, te enganou, errou de vaso, errou de endereço. A profecia não era para você, era para ele. Porque foi a palavra que Jesus liberou. Esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória do Filho de Deus. E agora está sepultado, acabou. Enquanto todos achavam que tinha acabado, enquanto o inferno comemorava que as promessas tinham caído por terra e que a palavra de Jesus tinha caído por terra, mas uma coisa é certa, ele rola para cumprir com a sua palavra. As palavras dele não caem por terra. Depois de 4 dias, lá vem Jesus. Ele poderia pelo menos chegar no velório, né? Para ver meus sentimentos, meus pesos. Quem sabe alguém criticou. Pelo menos ele tivesse vindo no velório. Fazer o culto fúnebre. Pelo menos isso. Ele viu o culto fúnebre, pelo menos. Aí depois de 4 dias vai vir. Que isso? Agora. Mas se trata de Jesus. E aí, Marta vai correr e vai dizer: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Sabe, às vezes na nossa vida, né? Assim, se o Senhor estivesse na minha vida, realmente isso não tinha acontecido. Se o Senhor estivesse na minha casa, isso não tinha acontecido. Costumamos falar isso. Achamos que Deus perdeu o controle da situação. Porque fugiu do nosso controle faz tempo. Fugiu do controle dela, mais de 4 dias. Enquanto podia dar um analgésico, botar um paninho quente lá na testa dele. E antigamente fazia um monte de mato lá, botar uma carrapateira na cabeça, né? Antigamente botava. Estava na cabeça, alguma coisa. Enquanto podia fazer alguma coisa, estava no controle dela fazer alguma coisa. Mas agora morreu. E tem coisas que Jesus permite sair do nosso controle. Permite sair da nossa mão. Permite sair do controle dos homens. Permite o desespero ruim, o julgamento de parentes, de amigos, de vizinhos, de todos. Cadê teu Deus? Cadê teu Jesus? Que no momento que você mais precisou, ninguém chegou. No momento que você mais precisou, cadê a igreja? Cadê as irmãs? Cadê os irmãos? É nessa hora que o inimigo lança as brechas do mal para nos arrasar. Cadê o pastor? Deus permite. Porque agora vai ficar no campo de visão dele, do impossível. E agora, da mesma maneira, Maria, e Jesus tenta falar para ela que o irmão dela há de ressuscitar, e ela vai interpretar de sim, Senhor, eu creio, mas o negócio vai ser depois.
E tem coisas que Jesus está falando conosco. E nós não estamos entendendo. Não estamos compreendendo. E ele tentando explicar que a qualquer momento elas iriam ver, contemplar um grande milagre, algo que ela nunca viu e ninguém até então tinha visto. Jesus pede para o levar onde tinha o sepultado. E vai, os judeus olham e vê elas indo, e vai lá chorar. E corre também um multidão. Chega tudo lá. Quando ele chega, vê Jesus. E começa o julgamento. Mas rapaz, isso aí diz que curou os olhos do cego, tem pessoas andarem. Bem que podia fazer que o amigo dele não passasse por isso. E o texto diz que Jesus chora. Mas quando Jesus chora, ele chora diante de tanta incredulidade que está ali em meio à situação. Mas de uma forma linda, ele vai orar. Ele vai pedir aos céus, deixando o exemplo. A maneira que também devemos fazer. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, ele vai liberar outra palavra e vai pedir para que alguém remova aquela pedra que estava em frente ao sepulcro. Aí Marta vai dizer, Senhor, mas rapaz, já cheira mal, já é de 4 dias. Não é bom não fazer isso não. 4 dias! Vamos mexer com isso mais não. Não tem roupa enterrada. Já cheira mal. Só que o que Jesus mandou foi que fosse removida aquela pedra. Ele não pediu, ele não perguntou. Ô Maria, o que você acha? Já está cheirando mal? Não, Jesus disse, removam a pedra. Embora ele tenha poder para dizer pedra, e a ceia, e a pedra, como um portão automático, saiu da frente, onde tampava a entrada do sepulcro. Ele poderia, mas tem coisas que é para os homens fazer. E aquilo que o homem tem que fazer, Jesus não vai fazer. Tem coisas que é para você fazer e você quer que Jesus faça. Jesus faz isso. Jesus olha, faça você. Ai, Jesus faz isso, faça você. É possível. Tem coisas que é para nós fazer, nós estamos pedindo para Jesus fazer. Jesus faz o impossível. O possível fazemos nós. É possível, é com nós. É impossível, é com Ele. Mas muitos de nós estamos pedindo para Deus fazer as coisas possíveis. Mas é bonito. Deus olha, mas é folgado. Faça você, rapaz. Levante. Remova a pedra. Devemos olhar e fazer aquilo que nos compete. O que é que eu tenho que fazer? Tem que orar? Eu vou orar. Tem que fazer o quê? Jejuar? Vou jejuar. Tenho que fazer o quê?
Eu vou fazer aquilo que está ao meu alcance. E quando eu não puder, quando tiver fora das minhas forças, Jesus, não posso mais. Minhas forças foram até aqui. Aí ele entra com seu poder, realizando o impossível. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes nós queremos que Deus cure a um calada. A um calada, a manicure resolve. Deus cura essa unha encarrada, está doendo para eles. Vai na manicure, rapaz. É possível. Queremos que Ele faça o possível. E quando aquela pedra é removida, que os que estão ali vão fazer a parte que compete ao homem mesmo fazer, remover. E aí, o homem não vai ressuscitar o morto. É com quem? Jesus. Essa é a parte dele. E aí eu não posso me meter na parte dele fazer. Eu não posso ensinar como é que ele deve fazer. Não, Jesus, deixa com ele. Faça, porque nós, o possível, nós ainda faz mal feito. E aí o que é impossível vai ter que ensinar para Jesus. Remova a pedra. E o que é que ele tem que fazer mais? Crer nele. Que ele pode fazer o impossível acontecer. Aleluia. E ali ele vai liberar outra palavra. E qual é a palavra? Lázaro, sai para fora. Ele não vai dizer defunto, senão o que ia sair de defunto ali não estava escrito. Mas ele vai dizer Lázaro. Só que tudo ali já era algo de um milagre, porque Jesus já tinha liberado a palavra de vitória. Que foi quando ele falou para o mensageiro que esta enfermidade não era para a morte, mas era para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. E agora, aleluia, quando os inimigos caíram por terra, não vai se cumprir, quando estava comemorando, aí Jesus disse, Lázaro, sai para fora. Aleluia. Que a palavra dele não cai por terra. Ele disse que não era para a morte, mas era para a glória do Filho dele. Aleluia! E se ele falou, está falado. Mesmo que faz tempo. Senhor, faz 4 dias. Não se preocupe. Senhor, faz 10 anos. Senhor, faz 40 anos. Senhor, eu já estou velhinho. Não se preocupe. Se ele prometeu, aleluia! Confia nele. Ou mais cedo ou mais tarde. Aleluia. E se eu estiver tão velhinho, aleluia, ele prometeu para mim, e ainda não comprei, eu vou ser um velhinho cheio de vigor. Um velhinho cheio de vigor. Aleluia. Para quê? A promessa se cumprir. Então, em nome de Jesus, se ele prometeu, vá dormir tranquilo. Vá dormir tranquila. Se ele falou, está falado. Vai passar o tempo, você vai se desmotivar, o inimigo vai lhe querer desanimar, você vai desacreditar, mas será? Será que o profeta não se emocionou, estava num dia de carne, estava muito carnudo? Não! Ele falou. E vai se cumprir.